Oi gente, tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Demorei um pouco pra poder postar esse, por motivo de... não tem motivo. Então, esse vídeo eu tô querendo fazer há um bom tempo já, que é sobre os ramos do movimento. E ele é mais focado assim pro povo que não faz parte, né? Pra poder entender mais ou menos do que eu tô falando quando eu falo escoteiro, lobinho, sênior, taranana. E a minha ideia inicial era dividir esse vídeo em duas partes, falando primeiro sobre o ramo lobinho escoteiro e depois falar sobre o sênior e pioneiro. Só que eu sei que se eu fizesse isso eu ia acabar me empolgando muito em falar em cada parte e eu ia acabar falando alguma merda, né, que eu não deveria falar. Então eu vou meio que explicar por cima sobre o que se trata cada ramo, né, pensando em explicar pra vocês que não conhecem como funciona e pra que serve cada parte, pra, sei lá, vai que desperta vontade de conhecer algum de vocês. Então, o que a gente precisa saber por agora é que os ramos do movimento são divididos por idade. Você entra no movimento com 6 anos e meio, e dos 6 anos até os 10 e meio, 11, eu já vou explicar por que a idade é quebrada no meio. Desses 10 e meio, 11 até os 14 e meio, 15, você tá no ramo escoteiro. Desses 14 e meio, 15 até os 17 e meio, 18, tu tá no ramo sênior. E dos 17 e meio, 18 até os 21, tu tá no ramo pioneiro. A gente divide essa idade meio quebradinha porque, por exemplo, dos 10 e meio até os 11, a gente vai fazendo a transição do jovem de um ramo pro outro. Porque tu vai, tipo, meio que subindo, então tu tem que se acostumar, tipo, se desacostumar com o seu ramo anterior e acostumar com o ramo seguinte. Então tem grupos que fazem sábado num ramo, sábado no outro, durante esses 6 meses, assim, pra poder o jovem ir se acostumando com a mudança, né, porque muda muita coisa. O primeiro ramo que a gente vai falar é o ramo lobinho, que é o primeiro que eu disse, que vai dos 6 e meio até os 10 e meio. O importante é saber que todo o ramo lobinho é embasado na obra do Mowgli, o Menino Lobo, mas não do filme da Disney, que é bem diferente do livro. É no livro mesmo, que tem a história da Jangal e essas coisas. Então, tipo, como são crianças ainda, todas as atividades, tudo que é proposto pra criança é meio lúdico, tipo, todas as atividades tem a ver muito com a história. Então, assim, a chefia mesmo, que é quem coordena o ramo, eles são personagens da história. Tipo, tem jovens que, antes de eu fazer esse vídeo, eu falei com as pessoas, né, porque eu, por exemplo, nunca fui lobinha, então não tenho muita propriedade pra falar, tipo, nunca passei na pele o que é o ramo lobinho. E daí eu falei com uma amiga e ela disse que ela foi descobrir só qual eram os nomes dos chefes depois que ela saiu do ramo lobinho. Porque, assim, cada chefe representa um personagem da história, que é de acordo com a personalidade da pessoa. Aí tem a Aquelá, ou Aquelá, que é o chefe da sessão, é tipo o líder, que tem a ver com aquela do livro. Aí tem o Balu. Se eu não me engano, o Balu é que lembra sempre das leis da Jangal. Então todas as atividades são... então meio que apresenta o jovem pro movimento escoteiro, assim. Mas, tipo, bem tranquilo mesmo, porque são crianças, sabe? Não tem como você botar muita pressão nas crianças. E daí é tudo muito tranquilo, é mais brincadeira, sabe? Mas os joguinhos são pra realmente cansar as crianças. Cansa de verdade. E tem que ter muita paciência pra lidar com as crianças, porque são crianças, né? E daí vai começando a apresentar para as crianças o mundo das especialidades, o mundo das insígnias, dos cordões e tal, etc, etc, etc. E daí, a partir dos 10 e meio, começa a transição da criança, no caso quase pré-adolescente, quase adolescente, dos 10 e meio, assim, 11, pro ramo escoteiro, né? O ramo escoteiro acolhe jovens de 10 e meio, 11 até os 14 e meio, 15. Que é bom lembrar que o lema do ramo escoteiro é sempre alerta, né? Porque várias vezes quando eu já saio na rua, chega um monte de gente, sempre alerta, sempre alerta. E, tipo, o foco principal do ramo escoteiro é criar autonomia no jovem. Porque, tipo assim, acabou de sair do ramo lobinho. O ramo lobinho são os chefes que cuidam de tudo, praticamente. Porque são crianças, né? Aí no ramo escoteiro vai começando a dar uma autonomia pro jovem. Pra ele aprender a fazer as coisas sozinho, pra ter mais responsabilidade. Tem muita gente que usa a expressão explorar um novo território com um grupo de amigos. Porque, realmente, na minha opinião, a parte que tu mais vive, literalmente, o que tá no movimento, tipo, a progressão, é no ramo escoteiro. Porque tu tá usando tudo que tu aprendeu no ramo lobinho e tá aprimorando agora. É tipo, tudo que tu vai aprender, assim, de verdade, vai ser no ramo escoteiro, entendeu? E daí você vai, tipo, primeiro tá crescendo também, porque dos 11 até os 15 tu muda muito. Porque tem todo o período da adolescência e tal, pré-adolescência, mudando, se conhecendo, e aí tu muda muito, desde que tu entra até quando tu sai. Sim, tu aprende muito, muito, tu muda muito. Esse período no ramo escoteiro, ele é primordial, assim, pra tu mudar como pessoa mesmo. E daí, dos 14 e meio até os 15, assim, começa a transição do jovem do ramo escoteiro pro ramo sênior. O ramo sênior, melhor ramo, brincadeira. O ramo sênior tem como principal
principal característica é superar os próprios desafios. Assim, é trabalhar na autoaceitação, autoconhecimento, tipo, a gente realmente se conhecer e superar todos os nossos limites, coisas que a gente achou que nunca ia conseguir fazer e agora consegue, né? E daí, nessa idade que a gente realmente tá na adolescência, 15, 16, 17 e meio, por aí, a gente tá realmente se conhecendo, tá crescendo, tá quase virando jovem, ensino médio, e daí o ramo escoteiro é incrível, é incrível. E aí tu pega, tipo, tudo que tu aprendeu no ramo escoteiro e tu bota em prática e tu aprimora, né, pelo tempo que tu tá fazendo. E é muito bom realmente. E, tipo, toda a autonomia que a gente tava procurando no ramo escoteiro, no ramo sênior a gente já tem. E a gente fica meio independente, fica autônomo e é bem legal, né? Top. E daí, dos 17,5, 18, começa a transição do jovem do ramo sênior pro ramo pioneiro. Ele já tá integrando o jovem que saiu do ramo sênior na sociedade, né? Porque o cara tá ficando mais de 18 e daí tem todos os compromissos de um adulto já, vestibular, faculdade, trabalho. Por isso, muitos grupos, a gente quase não vê os pioneiros assim em atividade de sábado. Isso é normal, sabe? E eu por muito tempo não entendi por quê. E daí depois que eu sentei com o mestre pioneiro, cheguei a conversar com ele, ele me falou que todos os horários, assim, atividades e tal, era combinado entre os pioneiros, porque pra poder conciliar na agenda de cada um, porque tipo assim, nem todo mundo tem a disponibilidade do sábado de manhã ou de tarde pra poder ir na atividade, porque tem trabalho, faculdade, essas coisas, coisa de vida adulta, né, que os outros ramos não estão muito ligados. Ajudando ele realmente a ser um cidadão melhor, porque o que querem fazer com a gente no movimento escoteiro é formar a gente um cidadão melhor, e no ramo pioneiro, tipo, tu concretiza tudo aquilo que tu aprendeu, sabe? Aí tu coloca a lei e a promessa escoteira em vigor em toda a tua vida. Porque ali tu tá realmente um adulto e tu tem que dar o exemplo pro resto do teu grupo, porque agora tu é maior de idade, tu é quase chefe. Tá dizendo aqui, ó, que o marco simbólico do ramo é representado pela expressão "tenho um projeto pra minha vida" e o lema é servir, né? E aí depois dos 21 a pessoa entra no movimento escoteiro, tendo cumprido todos esses ramos ou não, entra no movimento escoteiro como voluntário, né? Quem já teve uma formação desde o ramo lobinho já tá quase craque em tudo aquilo, mas, por exemplo, se tu tá com 22 e, vou entrar, tu pode ser voluntário, não tem problema nenhum. E daí começa a ensinar pra todos os ramos tudo isso que eu expliquei. Só que ensinar na prática, no caso. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem não faz parte do movimento, espero que tenha despertado algum interesse em participar. É muito bom, eu só tenho que dizer isso, é muito bom e acredito que todo mundo... Eu já falei isso em outros vídeos ou em outro vídeo, não lembro. Mas realmente muda a nossa vida, então... Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta alguma sugestão no próximo vídeo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E é isso, muito bom. Beijo!